Ela não sabia quantos minutos ainda lhe restavam antes de seu corpo parar de lutar. Só sabia uma coisa: se fechasse os olhos outra vez, morreria na neve. Lydia Hart cambaleava pelo campo congelado do lado de fora de Cheyenne, e seu vestido estava encharcado e rígido. Seus dedos estavam ficando azuis. Ela pressionou as mãos contra o peito, tentando segurar o pouco de calor que ainda restava dentro de suas costelas, mas o vento continuava cortando tudo o que ela tinha. Parecia que a noite queria vê-la desaparecer. Atrás dela ficava o salão de Burke Hunley. Ela tinha escapado daquele lugar apenas com a roupa do corpo. Sem dinheiro, sem cavalo, sem casaco, apenas os hematomas no braço da última vez que Burke a agarrou. Ele lhe dissera que ela nunca iria deixá-lo. Disse que ela lhe pertencia até pagar uma dívida que nunca existiu. Mas, mesmo assim, ela correu. Agora, já não sentia as pernas. Sua respiração saía em nuvens irregulares. Sua visão escurecia nas bordas. Cada passo a puxava mais para perto do chão. Uma voz sussurrava em sua cabeça: ainda não. Não aqui. Não morra assim. Mas o mundo continuava desaparecendo. Seus joelhos cederam. Ela caiu na neve, a bochecha pressionada contra o gelo. O frio agora parecia quase gentil, quase como um cobertor. Ela se sentiu à deriva. Se este fosse o fim, ao menos Burke nunca mais a possuiria. Em algum lugar distante, ouviu um cavalo, depois botas esmagando a geada. Por um momento, achou que estava imaginando. A dor faz coisas estranhas com uma pessoa. A voz de um homem rompeu o vento, baixa, áspera, urgente. Senhorita, consegue me ouvir, senhorita? Braços grandes a levantaram da neve. Seu corpo parecia sem peso, como se fosse feito de papel. Ela sentiu um leve cheiro de couro e fumaça de pinho. Alguém envolveu seus ombros com um casaco grosso. Alguém a puxou para perto de um peito que irradiava calor. Ela forçou os olhos a se abrirem por um segundo. Um homem barbudo olhava para ela, com o rosto esculpido por anos de sol e tristeza. Jack McCready, o fazendeiro que vivia sozinho ao longo do rio Powder, um homem sobre o qual ela só ouvirá rumores. Frio, silencioso, duro. Mas naquele momento, ele não parecia nada com as histórias. Parecia assustado por ela. Fique acordada. A voz dele tremia. Fique comigo. Os lábios dela mal se moveram. Por favor, não me deixe ir. Ele a apertou com mais força. Eu não vou. Não está noite. A tempestade de neve rugia ao redor deles enquanto ele a carregava para dentro de sua cabana. A luz do fogo brilhava nas paredes. Ele a deitou em sua cama. O tremor dela era tão violento que o cobertor saltava a cada respiração. Jack pressionou um pano quente contra as mãos dela. A pele não reagiu. Aquilo o assustou mais do que ele queria admitir. Ela olhou para ele através das pálpebras pesadas. Sua voz era um sussurro. Se eu dormir, vou acordar de novo? Jack não respondeu. Apenas manteve a mão sobre a dela, forçando a vida a voltar para seu corpo. E Lydia sentiu algo que não sentia havia anos: segurança. Mas ela não tinha ideia de que aquela noite, a noite em que quase morreu congelada, era apenas o começo. Porque em breve teria de implorar a esse fazendeiro por algo muito mais perigoso, um lugar para ficar e um lugar na vida dele. Quando Lydia abriu os olhos na manhã seguinte, não sabia onde estava. Por um longo segundo, pensou que tinha morrido e acordado em algum lugar quente. Mas então viu as paredes de toras de uma pequena cabana, um fogo ainda brilhando na lareira de pedra, um casaco grosseiro pendurado numa cadeira, e Jack McCready em pé junto ao fogão, mexendo algo numa panela como se tivesse feito aquilo em 1000 manhãs antes. Ele olhou por cima do ombro quando a ouviu se mover. Você acordou, ainda bem. Coma alguma coisa antes de cair de novo. A voz dele era calma, mas ela ainda conseguia ouvir a preocupação por baixo dela. Ela se sentou devagar. Seu corpo doía por inteiro. As pontas dos dedos ainda queimavam por causa do frio, mas ao menos ela conseguia senti-las agora. Jack lhe trouxe uma tigela de caldo quente. Ela a segurou com as duas mãos como se fosse um tesouro. Ela passou os dias seguintes quase sempre na cama. Suas mãos estavam envoltas em panos quentes, e Jack mantinha o fogo aceso dia e noite. Às vezes, ela dormia e acordava enquanto ele se sentava por perto,
entalhando pequenos pedaços de madeira só para se manter acordado. Na quarta manhã, finalmente conseguiu ficar de pé sem tremer. Só então saiu para fora com uma pequena cesta e um pouco mais de cor nas bochechas. Obrigada. Ela sussurrou tão baixo que não tinha certeza se ele ouviu. Ele ouviu. Apenas assentiu uma vez, como alguém que já tinha sido agradecido o suficiente na vida e não sabia o que fazer com mais. Lá fora, a tempestade estava passando, mas Lydia sabia que não podia ir embora. Ainda não. E Jack também sabia. Ele ficou junto à janela, observando os campos brancos se estenderem até as colinas distantes. Se você sair agora, não vai conseguir voltar para a cidade. Fique até as estradas limparem. Ela quase riu. Cidade significava Burke-Unley. Cidade significava correntes que ela não podia ver, mas sempre sentia. Voltar não era viver. Era retroceder para um quarto escuro. Ela só tinha escapado por sorte e oração. Ela pousou a tigela e falou com uma voz que tremia só um pouco. Não tenho para onde ir em segurança. Se eu voltar para Cheyenne, Burke vai me arrastar de volta para o salão dele. Eu não posso enfrentar aquele lugar de novo. O que eu faço agora? Jack não respondeu de imediato. Esfregou a nuca, pensando daquele jeito lento e cuidadoso de homens mais velhos que já atravessaram mais tempestades do que gostariam de contar. Por fim, suspirou. Você pode ficar aqui, só por um tempo. Trabalhar, se quiser, cozinhar, ajudar no celeiro. Uma troca justa por um teto e refeições quentes. Sem confusão. Algo pequeno e luminoso tremulou dentro dela. Esperança, do tipo que ela quase tinha esquecido que existia. Mais tarde naquela manhã, ela o seguiu para fora. A luz do sol tocava a neve. O rancho se espalhava amplo e silencioso pelo vale do rio Powder. Não era sofisticado, mas parecia honesto. Cada cerca, cada marca de casco, cada sopro de ar frio. Lydia apertou o chale contra o corpo e sussurrou para si mesma. Talvez este lugar possa ser um começo. Talvez este inverno possa salvá-la. Talvez este homem também. Mas ela não sabia que alguém já cavalgava em direção ao rancho com raiva no bolso e o nome dela na língua. E quando ele chegasse, tudo mudaria de novo. Problema sempre parece saber quando uma pessoa finalmente consegue respirar aliviada. E, para Lydia, esse alívio durou apenas 3 dias. Alguém em Cheyenne tinha visto Jack carregando uma mulher pela tempestade, e a notícia viajou mais rápido do que a neve podia derreter. Jack estava consertando um poste de cerca perto do celeiro quando avistou um único cavaleiro subindo a trilha. Aquele tipo de cavalgada lenta e deliberada que diz que o homem não veio para um cumprimento amigável. Jack limpou as mãos no casaco, estreitou os olhos e murmurou. Esse não é meu vizinho. Lydia saiu da cabana com uma cesta de biscoitos frescos. Mas no momento em que viu aquele cavalo, o rosto dela perdeu toda a cor. Ela conhecia aquela postura, aquele chapéu, aquele jeito de andar. Burke-Unley. Ele puxou as rédeas do cavalo a poucos metros de Jack. Então olhou direto além dele, direto para Lydia, como se ela fosse uma propriedade que alguém tinha perdido. Achei que poderia te encontrar aqui. O sorriso dele era fino e venenoso. Cheyenne está comentando. As pessoas dizem que você fugiu com o velho fazendeiro. Lydia balançou a cabeça, apertando a cesta com tanta força que o tecido rasgou na borda. Eu não fugi com ninguém. Eu deixei o seu salão porque queria viver. A voz dela vacilou, mas não se quebrou. Não desta vez. Burke inclinou-se para a frente na cela. Você me deve trabalho. Me deve tempo. Acha que uma tempestade de neve apaga isso? Antes que Lydia pudesse responder, Jack se colocou entre eles. Ele estava ereto e calmo, com as mãos soltas ao lado do corpo, mas não havia nada de suave em seus olhos. Ela não lhe deve nada. E não vai pôr os pés naquele salão outra vez. Burke bufou. E quem é você para dizer isso? Jack não piscou. O homem com quem ela está. O homem que a alimenta e lhe dá uma cama segura. E o homem que está mandando você ir embora agora mesmo. Burke desmontou do cavalo. Agarrou Lydia pelo pulso antes que Jack pudesse alcançá-la. Venha aqui agora mesmo. Ela gritou de dor. Jack se moveu mais rápido do que um homem da idade dele deveria se mover. Um empurrão forte. Burke tropeçou para trás. Mais um passo,
e Jack cravou o punho direto no queixo dele. Burke caiu na neve com um som que parecia justiça. Jack ficou de pé sobre ele. Toque nela de novo e você não vai sair andando deste lugar. Burke cuspiu sangue, levantou-se com dificuldade e apontou para Lydia com a mão trêmula. Isso não acabou. Nem de longe. Então ele foi embora a cavalo, cheio de ódio e promessa. Lydia afundou no degrau da varanda. O pulso latejava. Jack se ajoelhou ao lado dela. Você está segura aqui pelo tempo que quiser. E, pela primeira vez, Lydia acreditou nisso. Mas ela não sabia que Burke já estava planejando o próximo passo. Um tipo de passo que os colocaria à prova de maneiras que nunca tinham imaginado. Se você está gostando desta história, fique à vontade para tocar no botão de inscrição. Isso ajuda mais do que você imagina. Agora, sirva-se de uma xícara quente de chá, acomode-se e me diga, que horas são aí onde você está e de onde você está ouvindo? Burke não apareceu na manhã seguinte, nem na outra depois dessa. Mas qualquer um que tivesse vivido tempo suficiente no oeste sabia que silêncio não era segurança. Silêncio era o som que o problema fazia enquanto afiava os dentes. Jack continuou trabalhando normalmente no rancho, consertando cercas, alimentando os cavalos, verificando as armadilhas perto do riacho. Mas, de vez em quando, ele lançava um olhar para a trilha com uma expressão que Lydia nunca tinha visto antes. Um homem pronto para uma briga que não queria, mas da qual não fugiria. Lydia tentou se manter ocupada. Limpou a cabana até a madeira brilhar. Cozinhou um ensopado que encheu os cômodos com um cheiro de tomilho e cebola. Chegou até a rir um pouco quando Jack derramou farinha por toda a mesa. Por um momento, a vida pareceu quase normal, quase aconchegante. Mas a verdade era simples, ela estava com medo. Não do rancho, nem de Jack, mas de perder o primeiro lugar seguro que já conhecera. No fim de uma tarde, justamente quando o sol mergulhava atrás da serra, uma sombra se moveu ao longo da linha das árvores. Lydia congelou a janela. Uma segunda sombra a seguiu. Depois, o som de cascos, lento, pesado, intencional. Jack foi até a varanda com o rifle na mão. 2 homens cavalgavam em direção a eles. Um usava um distintivo de delegado que não se ajustava direito ao colete. O outro era Burke. O sorriso dele parecia emprestado de uma cobra. O delegado ergueu um papel, uma reivindicação que Burke tinha distorcido de algum canto corrupto de Cheyenne. Ele falou sobre dívida, sobre posse, sobre como Lydia precisava ir com eles. Ela sabia que esse momento poderia chegar, mas não tão rápido, não de forma tão descarada. Ela deu um passo à frente antes que Jack pudesse falar. A voz dela não tremeu desta vez. Esse papel é uma mentira, e você sabe disso. Se quiser que ele seja assinado, vai precisar escrever a verdade nele. O delegado hesitou. Olhou para Burke, depois para Jack. Todo mundo no condado sabia que Jack já tinha enfrentado sozinho 2 ladrões de gado. O delegado sabia o suficiente para ficar do lado certo de um homem como aquele. Então voltou os olhos para o papel. Por fim, abaixou a mão. Burke rosnou. Covarde. Jack deu um passo à frente. Perto bastante para Burke ver a promessa em seus olhos. Lydia não vai sair deste rancho. Não hoje. Nunca pelas suas mãos. Burke parecia pronto para cuspir fogo, mas sabia que não podia vencer aquela briga. Não com o delegado recuando. Não com Jack permanecendo firme. Então foi embora a cavalo, lançando uma maldição que ficou pendurada no ar gelado como fumaça naquela noite. Com o perigo ficando para trás, Lydia sentou-se ao lado de Jack, sob o brilho quente da cabana. Nos dias seguintes à partida de Burke, Lydia ajudou Jack a cuidar de um bezerro doente e levou-lhe chá quente quando as costas dele doíam. Pouco a pouco, os momentos silenciosos entre eles ficaram mais suaves. O medo ainda estava em seu peito. Mas algo mais também se instalara ali. Um tipo de coragem que ela nunca tinha sentido antes, um tipo de desejo que já não conseguia esconder. E, enquanto o fogo crepitava, ela tomou uma decisão que mudaria a vida dos dois. Porque, antes que a noite terminasse, Lydia caminharia até a beira da cama de Jack com uma pergunta nos lábios que ele jamais esperava ouvir. Mais tarde, numa noite tranquila de inverno, Lydia não conseguia descansar. A cabana parecia mais quente do que o normal. Talvez fosse o fogo.
Talvez fosse a maneira como Jack tinha se colocado entre ela e o perigo sem pensar duas vezes. Talvez fosse a simples verdade que ela tinha medo de encarar. Ela se importava profundamente com ele. Jack estava deitado na cama, ainda com as roupas de trabalho, botas fora, olhos fechados, como se o sono pudesse levá-lo a qualquer momento. Ele parecia cansado do jeito que só homens mais velhos parecem, não fraco, apenas desgastado por anos carregando o próprio mundo nas costas. Lydia ficou perto do fogo por um longo momento. Suas mãos tremiam, mas não de medo desta vez. Tremiam por saber que aquela escolha importava, por saber que estava prestes a entrar no resto da sua vida. Lentamente, caminhou até ele. Jack abriu os olhos justamente quando ela se sentou na beira da cama. Antes que ele pudesse falar, ela passou com cuidado sobre ele e se acomodou acima de sua cintura. Os olhos dele se arregalaram. Lydia, o que você está fazendo? A voz dela tremia, mas a coragem estava ali, firme como a lua de inverno lá fora. Eu terminei de fugir da minha vida. Você me salvou. Você me protegeu. Você me tratou como se eu importasse. Ninguém nunca fez isso antes. Ele ergueu a mão como se fosse segurá-la, mas deixou-a cair de volta sobre o cobertor. Lydia, você merece alguém mais jovem. Alguém com mais anos pela frente, não um fazendeiro gasto, chegando aos 50. Ela se inclinou para frente, colocando as mãos no peito dele. O cabelo caiu ao redor dos ombros. A voz dela se suavizou, tornando-se algo quente. Eu não quero outra pessoa. Eu quero o homem que me carregou para fora da neve. O homem que ouve mais do que fala. O homem com um bom coração que finge não ter. Jack engoliu em seco. A voz dele falhou de um jeito que ela nunca tinha ouvido. Se eu disser sim, isso muda tudo. Ela sorriu. Então deixe mudar. Deixe-me ficar aqui. Não como visitante, não como alguém se escondendo. Deixe-me ficar como sua esposa. Por um momento, ele fechou os olhos, como se estivesse deixando o peso dos anos se acomodar uma última vez. Então os abriu de novo, e toda dúvida tinha desaparecido. Se você quer esta vida comigo, eu vou lhe dar tudo o que ainda me resta. Cada nascer do sol, cada pedaço deste rancho, cada parte de mim. Ela se inclinou e beijou a testa dele. Obrigada por me escolher. O casamento deles foi simples, mas a vida depois foi cheia de trabalho, risadas e noites tranquilas ao lado do fogo. Pequenos momentos que costuram dois corações feridos de volta ao inteiro. E talvez essa seja a lição que a história deles deixa para trás. Não importa o quão quebrado você se sinta, sempre existe um lugar esperando por você. Sempre existe alguém que vai enxergar o seu valor, mesmo quando você não consegue. Agora, deixe-me lhe perguntar algo. Você teria aberto a porta naquela noite de inverno se Lydia tivesse batido a sua porta? E você está ouvindo isso agora com uma bebida quente na mão? Diga-me de onde você está assistindo e que horas são aí. Se esta história tocou você, deixe um like e inscreva-se para mais histórias que aquecem o